Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje meu convidado é o Betinho Zulu, uma figura conhecida aqui de Jacareí, foi candidato a vereador o ano passado aqui na cidade. Muito obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. Eu que agradeço, né? Já estive várias outras vezes aqui na TV e é sempre um prazer, né? Vir aqui falar um pouco sobre os nossos projetos, as nossas ações e as nossas atividades, né, aqui na cidade. Eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho da sua trajetória, né, sua infância. Você é nascido no Paraná, né? Eu nasci no Paraná, né? Nova Esperança. Nova Esperança, Paraná, e vim pra cá com menos de, acho que com 9 meses, assim, né? Que é aquela coisa do meus pais trabalhavam em fazenda, eram agricultores, né? Então, e aí quando meu tio veio na frente, essa coisa do irmão mais velho vir para uma cidade pequena e melhora a vida dele e melhora a vida e quer trazer todo mundo, né, para ficar aqui. Então isso aconteceu, né? Então quando eu vim para Jacareí, a primeira bairro que a gente morou foi a Vila Zezé. E aí, por conta do meu tio, né, tinha comprado terreno e aquela coisa de ficar toda a família junta, depois, olha, cada um, né? E aí, quando saiu o loteamento do Jardim Paraíso, eu fui morar lá, né? Lá eu fiquei 30 anos morando lá. E aí, todos esses recortes mesmo de um bairro quando começa, né? Assim, a falta de água, asfalto, né? Não tem ônibus, enfim. Eu fiquei lá um bom tempo, assim, da gente poder criar para o bairro se estruturar e, de fato, né? Assim, entender um pouco como que era essa coisa da cidade, assim, né? Assim como qualquer outros bairros, né? Então, vivi a infância e a minha adolescência lá e assim como qualquer outro jovem, né, da cidade, né, quando você transborda, você quer buscar outras coisas, né? Porque o bairro não te comporta mais, né? Por mais que você goste de voltar lá, né, ainda sou muito ligado ao bairro, né? E a gente era estimulado, assim como qualquer outro bairro aqui em Jacareí, que era ser do time de futebol, né? Ou ter aquela... Então, que era a única relação que você tem lá no bairro, ou nos bairros, pra você ter uma ideia, de ser alguém no bairro, né? Então, há 30 anos atrás, a gente não tinha essa coisa de... Era terminar o segundo grau, era trabalhar numa grande empresa, né? Quem tem 45, 40, 35 sabe disso que eu estou falando. E você não tinha outra perspectiva, porque até a formação acadêmica era muito distante da gente, né? Então, há 30 anos atrás, algumas coisas eram mais difíceis, né? Então, quando a gente... eu acho muito importante, por isso que eu tenho essa relação com o bairro até hoje, que é essa relação bairrista, né? Da gente voltar lá e ver as pessoas que foram criadas junto com a gente, hoje os filhos, os netos, né? As pessoas moram, a grande maioria mora no mesmo lugar, né? A gente conhece lá. Ficaram lá, né? Ficaram lá. Então, assim, é muito gostoso quando a gente volta lá e a gente vê, né? Assim, hoje mudou muito, né? Hoje o bairro cresceu muito, né? Mas eu tenho ainda uma relação muito... Esse ano agora, de 2021, com certeza eu vou estar muito mais lá para poder fazer mais ações e projetos lá, né? Por uma questão pessoal, para preencher uma lacuna pessoal, né? Assim como eu fiz com a Batalha dos Trilhos ou com outros movimentos, né? Então foi mais para preencher uma lacuna pessoal de dedicação, né? E a sua família é uma família grande? Nós tem muitos irmãos? Eu tenho... são 3 irmãos, né? Eu sou do meio, a minha irmã mais velha, né? E o meu irmão que mora até hoje no Paraíso, né? Tem 3 sobrinhos, né? Mas pai, mãe e 3 filhos, mas assim, a família é muito grande e está distribuída em Jacareí, né? Então a gente mora no Colônia, Parque Minha Lua, Parque Santo Antônio, e aí tem a grande parte da família mora no Paraíso até hoje. E que tipo de educação que você recebeu dos seus pais? Muito severo, muita coisa, não? Não, até que em casa eu costumo dizer que quem conhece minha mãe sabe, né? Quem conhece meu pai. Minha mãe sempre foi aquela pessoa, por a gente, claro que isso é mais, as lembranças é mais da adolescência para adulto, né? Então, da adolescência para adulto, a gente sempre tem aquela coisa de como que, a preocupação da mãe, né? De como que eu vou criar o meu filho, né? Principalmente... Então, uma das maiores incentivadoras minhas foi minha mãe, assim, né? Porque eu lembro quando
a gente começava a andar pelas esquinas, né, no time de futebol, e ela falou assim, não, tem que pagar um curso para esse menino, aí ele pagou um curso de serigrafia. E hoje eu sou técnico de serigrafia por causa dela, tem um empreendimento ligado, né, e ela tem mais orgulho de falar, não, né. E meu pai sempre foi um dos primeiros estabelecimentos, um bar que teve lá no Paraíso, então sempre teve essa educação mesmo de indicar o caminho correto. É claro que quando a gente está dentro de um bairro, muita coisa a gente vai fazer e não vai contar para a mãe, você vai contar só depois de um tempo, né? Olha, eu fiz isso, tal, não sei o quê. Mas assim, a gente não teve uma educação que foi reprimida, né? Ou não faz isso, ou não faz aquilo. Sempre, você tem certeza que você quer fazer? Ah, então vai e faz. E quando eu decidi ser um militante, né? Na parte, principalmente de cultura negra, aí você se depara, né, com a falta mesmo principalmente eles que eram semi-analfabetos, então você se depara com essa dificuldade, né, de como que, assim como qualquer outra família, né, de como que elas vão te orientar nesse caminho, né? Então é muito difícil, né, mas eu acho que eu tive uma excelente educação, assim, né. Justamente hoje, assim, até agora no período da campanha, muito legal, assim, né, elas acompanhar a gente no processo e ter orgulho de falar assim, não, você tem que votar no meu filho, porque ele é assim, assim, assado, enfim. Né? Você nunca voltou para Nova Esperança? Então, eu tenho vontade lá, né, conhecer como é que está a cidade, né, de vez em quando eu clico lá no Google para ver como é que é e tal, mas assim, eu acho que vir muito cedo para cá, você não criou nenhum tipo de relação lá, né, tipo, eu tenho mais aqui mesmo, assim, né? Então não tenho nem, acho que eu não tenho nenhuma lembrança de lá, vim pra cá com 9 meses, né? E as características, né? Hoje você olhando para trás, quando a gente estava falando da sua infância, adolescência, você vê em você características do seu Antônio, da dona Carmen, na sua personalidade? Então, eu tenho mais da minha mãe do que do meu pai, né? Meu pai é um cantor sertanejo, tem uma história deles que assim, quando eu tinha 13, minha irmã mais velha tinha 14 e meu irmão 12, então eles se separaram, né? Então durante esse período da minha adolescência para a vida adulta, meu pai não acompanhou a gente. Depois de 15 anos eles voltaram, né? Hoje faz 10 anos que eles estão juntos. Então assim, quando você é criado só pela mãe, né? E filho de pai separado, então você vai criar aquela personalidade de quem você está mais próximo, que no caso foi a minha mãe, né? E as pessoas que estão mais próximas, né? Os parentes, os amigos e tal, as pessoas da comunidade, né? E o que também a comunidade, aquela comunidade onde você vive, ela te proporciona na questão educacional, né? Religiosa, né? Mas assim, hoje, em função disso, eu tenho mais a característica mesmo da minha mãe, assim, é claro isso, né? O que, por exemplo? Então, minha mãe é muito justa, né? Assim, muito justa. E é uma pessoa que eu prefiro levar um cabo, prefiro levar uma cabada de vassoura dela do que ela senta aqui, vamos conversar. Né? Então eu acho que todos os filhos assim, né? Quando a mãe fala e você fala, nossa, sentiu mesmo que ela falou de um jeito que... Basta o olhar, né? E eu costumo dizer assim, quando acontece alguma coisa que você percebe que não deu ruim, assim, não deu, você fala assim, nossa, eu devia ter ouvido a minha mãe, né? Quase todo mundo faz isso hoje, né? Essa ausência do seu pai, nessa boa parte da sua adolescência e vida adulta, significou o que para você? Ter esse buraco do seu pai ali? Então, eu, por uma questão mesmo de construção de personalidade, quem mais perdeu foi ele, né? Porque assim, sempre já conversei com ele sobre isso e tal. E aí ele perdeu porque essa construção, assim, o pai, né, quer estar junto, né, de dizer assim, olha, vai por esse caminho, né, olha, eu acho que essa profissão aqui é legal, olha, eu acho que isso aqui é interessante, olha, puta, eu vou hoje lá no futebol, né, pra ver você jogar, né, olha, a gente está fazendo aqui uma ação, uma atividade, quer estar junto. Então, assim, eu acho que quem mais sofreu com isso foi ele, né, porque por mais que a gente busca, né, essa coisa da falta, né? No nosso caso, essa lacuna que ficou, a minha mãe preencheu muito bem, né? Então, acho que por isso que eu falo, quem mais perdeu foi ele, né? Mas hoje, assim, depois desses 15 anos, hoje eles vivem juntos, né? E aí é engraçado, assim, ele sente um pouco na pele o que é isso, né? Porque
Ele quer agradar ele quer agradar de qualquer jeito, né? E aí não tem, como é que você vai agradar uma pessoa que já está adulta, né? Você vai relembrar uma história e ele não estava na história, né? E aí eu vejo ele fazer muito hoje pelos sobrinhos, meus sobrinhos, né? Acho que essa falta que teve na nossa construção de personalidade da adolescência, eu e mais os meus 2 irmãos, ele deixa muito isso bem claro hoje nos meus sobrinhos, né? E do que você lembra da Jacareí, da sua infância e da sua adolescência? Como é que era a cidade que você via? Eu lembro que ainda tinha... eu sempre digo isso, o centro da cidade sempre foi o status, né? De quem mora na periferia, né? Vim pro centro da cidade, luta, né? Você vai vestir a melhor roupa. Mas se fosse para comer, eu lembro que a gente ia comer um pastel no China ali, né? E eu lembro que ainda não tinha a revitalização da Praça Conde Frontin, né? Então tinha os trilhos ainda existia, né? E a gente acostumava, mesmo a gente não achava longe do centro do Paraíso, né? Então a gente costumava vir a pé. Mas eu lembro muito, assim, da adolescência para adulto, né? Entre 16 e 17, a gente começou, era discoteca da década de 80, era discoteca, né? Entre 85 e 95. Então a gente vinha para a discoteca Neuvira, que era nessa época, discoteca Neuvira, New Wave, que era lá, e Banana Split, que era no Trianon, em frente ao Choperia do Gordo. Eu sempre cito, como eu passei por essa fase, então eu até explico a Batalha dos Trilhos dentro desse avançar desse processo, né? Sempre teve aglutinações de jovens na cidade, né? E aí com bebida alcoólica, enfim, com todos esses recortes, sempre teve, assim, né? A gente pesquisou desde 1950, né? Sempre teve. E essa questão do status, né, de sair da periferia, dos bairros afastados dos centros e vir para a cidade, era uma questão de status desde a época que era só zona rural, né? As pessoas irem para a cidade. Né? E aí fica a nossa construção foi em cima dessa coisa do entretenimento. Então eram 2 coisas que eu lembro, né? E ficou assim, era fazer parte do time de futebol no meu bairro, que era o Paraíso, na época era o Emílio, e aí, porque no domingo, eu lembro que a juventude do Paraíso, porque tinha 2 ônibus, um que levava o time de futebol e outro que levava a torcida. Então, assim, o seu sonho era ser um jogador mediano, para você estar no ônibus dos jogadores, né? Porque enquanto você estava só no olha para você ter um padrão, o que era o parâmetro de um adolescente naquela época. Né? Enquanto você estava só no ônibus de torcida, você era só a torcida, né? Então, como é que era passar? Então, você tinha que jogar futebol e tal. E essa questão mesmo das discotecas, assim, né? Principalmente de juntar os grupos, né? Do bairro e ir para a discoteca todo mundo junto. Então, assim... Mas, assim, quando veio a revitalização, né, assim, a gente ainda ficava... Como que era entender a cidade? Até hoje a gente fica nesse, né? E eu tenho algumas coisas que são pessoais, que assim, hoje eu volto pro meu bairro e eu fico triste porque, assim, o menino que foi criado junto comigo hoje ainda está no bar e hoje está o pai dele e está o neto dele, né? E daquela época para cá mudou muita pouca coisa, principalmente nessa troca, né? De não ter muito entretenimento lá ainda, né? Assim como a maioria dos bairros aqui em Jacareí. Então eu acho que quem hoje tem 45, no caso, fica muito claro, né? Assim, a gente teve muitas políticas públicas que não foram pensadas para quando a gente chegasse nessa idade, né, de formação, né, desde essa época. Tá certo, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Então o programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.